GP do Brasil de 1993, um GP icônico para muitos brasileiros, foi a última vitória do Senna no nosso país, deixou os torcedores enlouquecidos, show dele na pista, invasão brasileira, foi para os braços da galera e acabou sendo carregado no pódio por um safety car, na época um Tempra. Todas essas maluquices e mais um pouco. Calma assim, como assim um Tempra, piloto caro? Meus queridos, a gente descobriu essa história, o roteirista cavou a fundo, descobriu se está em uma exposição, museu, ou se simplesmente virou sucata. Quer saber dessa história? Eu vou narrar ela agora, então vem. O que acontecia em 1993? Bom, antes você precisa entender o que estava rolando naquela época, pois vai entender a mágica dessa corrida. Um ano antes, em 92, a McLaren viu a Williams tomar a sua posição no lugar mais alto do pódio após a difícil adaptação daquele MP47 que foi pilotado pelo Ayrton Senna e o Gerhard Berger. Naquele ano teve muita dificuldade em se adaptar com o novo motor da Honda V12, e com problemas nos dois carros a McLaren viu Senna e Berger abandonar o GP de 92 do Brasil, Senna por problemas elétricos e Berger por superaquecimento. Com isso, Senna terminou o campeonato em quarto lugar após 2 títulos consecutivos. Para 93, a McLaren traz o MP48 com o novo motor Ford HB V8 para tentar voltar ao topo. Agora naquele ano, a McLaren contava com Senna e Michael Andretti, mas a McLaren não contava com uma surpresa: Alain Prost voltava à categoria após se aposentar em 1990. O francês iria pilotar pela Williams. Já na primeira corrida do ano na África do Sul, Prost venceu Senna e ficou em segundo, mesmo com um bom segundo lugar. Prost cruzou a linha de chegada a mais de 1 minuto e 20 segundos de distância da McLaren de Senna, mas a próxima corrida era em Interlagos. A angústia dos brasileiros já começou antes mesmo da corrida. Para correr, Senna precisava regularizar a situação de seu contrato com a McLaren, que estava ainda bem aberto antes da corrida e continuava uma dúvida pairando no ar. Mas a situação foi regularizada a tempo para que Senna fizesse seu GP de número 100 em casa. Vale também dizer que quase não tivemos essa corrida pela demora em um acordo entre o prefeito de São Paulo na época, Paulo Maluf, e Bernie Ecclestone, o CEO da Fórmula 1. E aí ficou um quase muito grande de ser suspenso o GP, mas acabou sendo renovada a presença do circuito até 1999. Na classificação aconteceu já o esperado, as duas Williams fazendo primeira fila no grid com Prost e Damon Hill. O mesmo resultado que prevaleceu nos treinos, e Senna largaria em terceiro, que ficou quase 2 segundos atrás das Williams. Mas as esperanças são as últimas que morrem para o nosso brasileiro, ainda mais com chuva sendo esperada para a corrida. Todos acreditavam que podia ter uma vitória de Senna em casa. A corrida começou com pista seca e logo na largada Senna ultrapassou o Hill e vê seu companheiro Andretti se envolver em um acidente com Berger e ser levado para o hospital com suspeita de ter quebrado o braço. Senna não conseguia se aproximar de Prost e viu Damon Hill pegar de volta a segunda posição. Agora Senna tinha Schumacher na sua cola. Senna tomou uma punição por ter ultrapassado Comas sob bandeira amarela. Senna tomou logo um stop and go de 10 segundos. Depois dessa punição, Senna voltou em quarto lugar a 27 segundos do terceiro lugar, que era Schumi. Apenas 3 voltas depois, a chuva começou a vir e molhava a pista em algumas partes do circuito, e Senna foi o primeiro a parar para colocar os pneus biscoito, que era chamado aí o pneu com ranhuras que conhecemos hoje como os pneus de chuva. E com a vinda dessa chuvinha, meus amigos, Senna, esquece. Já sabemos o resultado. Acidente atrás de acidente, muitos pilotos abandonaram, inclusive Prost, que freou forte após ver Christian Fittipaldi rodar no S do Senna e acabou aquaplanando e batendo na Minardi de Fittipaldi. Agora Damon Hill era o líder. Na volta 36, recomeço, e Hill manteve a liderança. Algumas voltas depois, Senna voltou para os boxes e colocou pneus slicks de pista seca, mas Hill parou uma volta depois e voltou à frente de Senna, mas com os pneus mais aquecidos. Senna encosta em Hill e vê-o cometendo um erro na curva do Laranjinha. Senna era o novo líder da corrida. Senna ainda tinha Alesi em sua frente, mas ainda precisaria parar nos boxes. Senna arrastou o carro até a linha de chegada, que logo após passar pela bandeira quadriculada, ainda na volta de comemoração, parou no meio do circuito. O carro estava com a luz de pressão de óleo acesa no painel da McLaren, ali no carro do brasileiro, e foi por pouco que o motor não parou de vez antes do fim da corrida. Com a euforia da torcida, todo mundo foi à loucura. Eles começaram a invadir a pista e correr em direção a Senna e a McLaren. As pessoas rodeavam o carro até o momento em que o carro sumiu ali na multidão. Enquanto ninguém vem resgatar Senna, ele fica nos braços do povo, um herói comemorando. E Senna é levado ao pódio no memorável Fiat Tempra, onde Senna senta na janela para saudar os torcedores presentes.
aquele mesmo Tempra que mostramos no vídeo sobre a história do safety car na Fórmula 1. Muitos de vocês dos comentários daquele vídeo mostraram o quanto o Tempra vermelho vinho foi marcante. Então, a história do Tempra até o momento em que virou safety car. O Tempra foi lançado pela Fiat em 1990 na Itália. O Tempra era parecido com o Fiat Tipo, que havia sido lançado 2 anos antes, e o Tempra era a versão sedã dele, com alguns detalhes tecnológicos mais avançados por ser mais novo, até por isso, quando lançado era conhecido como Fiat Tipo 3. Quase 2 anos do lançamento do Tempra na Europa, o carro chegava finalmente no Brasil em novembro de 1991. O carro não era idêntico ao da linha da Europa, mas sim adaptado para andar no nosso país. A ideia era tornar o Tempra um sedã médio mais luxuoso do que era visto fora do país. O carro teve as suspensões reajustadas para andar no Brasil e tinha um motor criado por Aurélio Lampredi, motor Ferrari que até já foi premiado e conquistou 17 vezes o Rally WRC, mostrando-se confiável. Por ser um modelo diferente dos demais que tinham no Brasil, os mecânicos tinham muita dificuldade em mexer naquele tipo de motor, que usava duplo comando de válvulas. Após 1 ano e meio conturbado por problemas mecânicos do carro, e a GM, entretanto, forte na briga com o lançamento do Monza, a Fiat faz algumas modificações para deixar o Tempra 2.0 8 válvulas mais atraente, e com a chegada de 93, o Tempra Ouro 16 válvulas nasce, sendo o primeiro 16 válvulas a chegar no Brasil. Esse novo modelo tinha muitas mudanças positivas, como freio ABS, bancos elétricos para o motorista e passageiro, entre outros detalhes que valorizavam o carro. E com isso o carro foi usado como safety car no GP do Brasil de 1993. Com o objetivo de promover o Tempra, eu acho que não teria a melhor forma do Tempra Ouro fechar com chave de ouro aquela corrida. Ayrton Senna venceu a corrida e no momento mais emocionante, a volta de comemoração ser feita dentro do mitológico que na época era apenas mais um carro. O Fiat Tempra foi o primeiro safety car oficial da Fórmula 1 reconhecido pela própria FIA, se liga. Mas já que virou clássico esse carro, cadê o Tempra? Diferente do que se espera, aquele carro que carregou o Senna em sua última vitória no Brasil não está no Instituto Ayrton Senna ou em nenhum outro museu sobre o brasileiro ou sobre a Fórmula 1. Foi por muito pouco que o carro não virou sucata, mas ele foi salvo antes que isso pudesse acontecer. A pessoa que foi atrás do carro e passou anos procurando se chama Ivan Guzmão, que mora na Bahia. Ivan também era um desses fãs que se questionava em relação a onde foi parar aquele memorável Tempra. E Ivan foi atrás. Embora o carro não tivesse emplacado, Ivan disse que ouviu uma vez um ex-executivo da Fiat dizendo o número do chassi. Já facilitava um pouco a vida de Ivan na busca pelo carro. Foi então que ele achou o carro em 2018, estava sendo vendido em São Roque, no interior de São Paulo. Quando entrou em contato, o vendedor pediu apenas R$ 2.500. O carro estava detonado por dentro e por fora, o vendedor não fazia ideia de qual joia ele tinha nas mãos dele, e disse que se não vendesse logo o carro, iria mandar para o desmanche. Só para se ter uma ideia, estava escrito na parte de trás do carro o apelido pejorativo que recebeu pelo ex-dono. O carro era chamado de Fumaça. Bom, Guzmão pagou os 2.500 pedidos pelo dono, então iniciou os trabalhos de restauração no carro, só de documentação e transporte de São Paulo para a Bahia, onde o monstro do Ivan sagrado morava. Ele teve que desembolsar mais de R$ 13.000, depois disso começaram os trabalhos para a reforma ali do carro propriamente e personalizar perfeitamente como era o safety car do GP de 93. De acordo com o Ivan, o carro tinha sido adquirido logo após a vitória de Senna por uma concessionária da Fiat de Santo André, em São Paulo. Inclusive foi lá que o carro recebeu a placa que tem até hoje, FBM 1001, mas não tem nada de aleatoriedade nessa placa. Cada letra e número dela tem uma relação com Ayrton Senna e aquela corrida. F de Fiat, B de Brasil, M de McLaren. O número 100 é por conta daquele GP, foi o 100º da vitória ali da McLaren na categoria, e o número 1 representava Ayrton Senna, como forma de dizer que Senna era o verdadeiro GOAT de todos os tempos. Guzmão disse ter gastado cerca de 50 mil para deixar o carro no jeito que está hoje, e ter negado várias propostas de vários programas de reformas antes de começar a mexer no Tempra, inclusive do extinto programa mais conhecido, o Lata Velha do Caldeirão do Hulk. O carro faz parte do evento Senna Day, que rolou em Interlagos em maio de 2019, e o objetivo final de Ivan foi concluído no GP do Brasil do ano passado, de 2021. O carro desfilou no circuito homenageando Senna e recebeu muito carinho da nossa torcida brabíssima na arquibancada. A ideia de Ivan desde o início era colocar o carro de volta na pista, inclusive disse ele que só negociaria o carro após esse evento acontecer. Ivan disse que já tinha outros convites de eventos para fazer com o carro, que já era avaliado em mais de R$ 3 milhões.
Além de ser reconhecido como o carro que carregou o Senna após uma vitória heróica, também é conhecido por ser o primeiro safety car oficial da Fórmula 1. Dei minha palavra para a família do Senna de que o dinheiro do carro será usado para construir um hospital em Itabuna, Bahia. Não quero lucro algum com esse carro. Caramba, esse Ivan é um brabo. Embora essa linda história, muitos colecionadores e amantes do Fiat de modelos Tempra dizem que não confiam muito na veracidade do carro, já que Ivan diz que tem um documento acordado com a FIA provando que é o mesmo carro e não pode mostrar por ser um documento sigiloso, porém não recebeu mensagens que gostaria da própria FIA. Não temos nenhum acordo firmado com relação a este automóvel, informa um comunicado oficial da fabricante. Esse comunicado da Fiat só deixa os desconfiados ainda mais desconfiados, já que muitos colecionadores disseram que a falta de um documento oficial provando a autenticidade dos fatos deixa aquela área cinzenta. Mas também dizem que vale a homenagem à Senna e ressalta a força de vontade de Ivan em fazer a restauração contando com todos os mínimos detalhes. Bom, aqui é a opinião do piloto caro, área cinzenta igual ao nosso esporte, mas no fim das contas, sabe o que vale? A intenção. A paixão do cara em mostrar que Senna era um herói e resgatou um carro que iria virar sucata. Ou seja, para mim pouco me importa se é ou não o original, pois a verdadeira mensagem foi entregue e ainda é a paixão pelo automobilismo, pelo Senna e pela história do esporte, principalmente essa feita por fãs. De fato, 1993 foi um ano épico e o último do chefe em Interlagos. Tá, mas o Tempra durou pouco como safety car. Sabe por quê? Bom, nesse vídeo que está começando em 5 segundos eu te conto toda a história do safety car, desde que surgiu até o presente momento, de Porsche 914 a Aston Martin. Te vejo lá.